Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Clube da Cereja. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a técnica para fazer o frango assado, que vocês pediram muito lá no Instagram. Se você ainda não segue lá no Instagram, segue lá, @artedemassa. E já aproveita e já deixa logo o seu like aqui embaixo, porque isso me ajuda bastante para o engajamento do canal aumentar e me incentivar a continuar gravando vídeos bem legais para vocês, tá? Então já deixa o like agora para não esquecer. Bom, pessoal, para fazer o frango assado, a gente vai utilizar esse molde aqui, que é o molde frango assado da Arte de Massa, é claro. E eu vou fazer um potinho de tempero. Aqui eu tenho esse potinho super fofo, eu comprei em uma lojinha aqui da minha cidade. Acredito que vocês devam encontrar algo parecido na internet. Ele é bem fofinho, bem bonitinho. Eu fiz um já maiorzinho, que é da mesma coleção que esse, que ficou assim, ó. Super bonitinho. E é essa técnica aqui que eu vou ensinar pra vocês, tá? Eu vou ensinar alface, vou ensinar aqui como aplicar a farofinha. Então, pra gente construir esse potinho de tempero, a exemplo desse aqui que tá pronto, vocês vão precisar também da nossa super cola super especial, a nossa Cherry Glue, cola vidro. E também desse produtinho maravilhoso aqui, que é a nossa farinha para empanado fake. Porque apesar dela ser farinha para empanado, ela também serve muito bem pra gente fazer a farofa e dar esse efeito super bacana, super realista aqui no nosso potinho, tá? Então, bora pra aula. Aqui eu peguei uma massinha natural, eu uso policol, tá, gente? E um pedacinho dessa massa aqui, que é da cor siena, tá? Então, eu faço uma misturinha, ó. É só um pouquinho da siena para essa quantidade aqui de natural. Vocês podem usar também o ocre da policol, nessa mesma proporção. Porque, na verdade, a cor que vai ficar nesse primeiro momento não quer dizer muita coisa. O que vai realmente fazer a diferença depois da peça seca é o sombreado. O sombreado e o acabamento que a gente vai dar, que é que eu esqueci de mencionar, né? Um outro produtinho que nós vamos usar, que é a nossa calda de pudim. Então, que é o que vai dar aquele efeito brilhante de frango assado. Então, é isso aí que vai fazer o efeito. Esse fundo aqui, ele não tem muita importância. Você só tem que ter cuidado para não deixar que a cor fique escura. Então, vocês podem misturar aí natural ou branca. Tanto faz, aqui eu usei natural, mas a branca também serve. Com um pouquinho de siena ou amarelo ocre. Pra ficar só um tonzinho de fundo, assim, suave. Um tom claro. Porque se você fizer muito escuro, você não vai conseguir dar o efeito depois do sombreado e do acabamento para deixar com cara de frango assado. Aqui eu já sovei bem a minha massinha. Faz uma bolinha aí bem lisinha, sem nenhuma marquinha ou rachadura. E aí, a gente vai assentar aqui dentro do molde. Esse molde, ele é bem profundo. Então, é legal, porque a peça fica bem saliente, bem realista mesmo. Fica um frango bem apetitoso. Pressiona bem a pecinha dentro do molde. Vocês vão ver que ela já vai sair já com as marcações da pele do frango. Ó, gente, é importante fazer isso aqui, ó. Dar uma apertadinha assim nas laterais para facilitar, pra gente desenformar aqui. Mas ele não é difícil de soltar. Aí, gente, ele vai sair do molde, eu não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas ele tem uma textura, vocês conseguem ver? Ele tem, acho que aqui dá pra ver, ó. Ele tem a textura da pelinha do frango, porque o molde já tem essa textura da pelinha do frango. Isso é muito legal, porque dá um realismo a mais, né? Então, ó, aqui ele tá, vou tentar focar melhor, ó. A gente vai deixar ele secando, tá? Ó, a gente deixa essa parte aqui secando, em cima de uma espuminha ou de um tecido, alguma coisa, uma superfície onde não vai grudar. Só vamos fazer aqui, ó, um furinho com o bolhador pra gente poder encaixar depois o ossinho. Que o ossinho a gente tira separado. Então, tem que fazer essa aberturinha aqui, pra depois a gente poder encaixar o osso aqui nas coxinhas. Aí, com uma massinha branca, ou natural mesmo, porque também vai receber sombreado depois, pode tirar aqui 2 ossinhos, dá uma arredondadinha pra não ficar essa parte achatada, né? Deixa mais arredondadinho pra ficar mais bonitinho. E deixa secando também separado, porque a gente só vai colocar o ossinho depois que eu tiver dado uma ressecadinha na peça.
Enquanto as pecinhas estão lá secando, eu vou preparar aqui a tampa. Eu vou usar essa cor aqui, que é o Marsala da Policol. Vocês podem usar a cor que vocês quiserem pra forrar a tampinha de vocês. Abre a massa em uma espessura não muito fina, porque muito fina ela pode se rasgar. E, gente, massa para forração de tampa, quanto mais firme ela tiver, melhor, tá? Porque a massa muito molenga, ela é bem ruim de trabalhar pra forrar a tampa de pote. Ou pote mesmo, né? Que nem a gente fez o pote do MM lá, todo coberto, a parte do vidro. Então, ó, uma espessura assim, não muito fina, massinha firme. E aí, normalmente, eu encapo as minhas tampas com fita crepe. Porém, essa tampa aqui não vai ser necessário, porque como ela tem essas ranhuras aqui na lateral, o biscuit não vai subir, né? O problema maior é quando a tampa é lisa, e aí, aquele negócio, quando seca, a tendência de subir é maior. Outro dia tinha um comentário aqui em outro vídeo, e alguém comentou que mesmo usando a fita crepe, a massa sobe. Mas olha, se você tá usando a fita crepe em uma tampa lisa e o seu biscuit tá subindo, é porque você não tá esperando o tempo necessário pra tirar o excesso aqui de dentro. Então, não adianta você usar a técnica certa, mas não respeitar o período de secagem. Você tem que esperar. Eu só tiro o excesso das minhas tampas depois de 3 dias, quando o clima aqui no sul tá muito úmido. Se você mora em um lugar de clima seco, em 1 dia ou 2, talvez você consiga, mas tem que se certificar de que realmente tá bem seco. Essa parte aqui que você vai deixar pra dentro, ela tem que tá bem seca pra você tirar, porque senão vai encolher, tá? Vai encolher e vai subir. Aí não tem técnica que resolva, então é importante sim ter cuidado com o tempo de secagem. Aqui eu vou aplicar a minha colinha, a minha Cherry Glue. Ela também é muito boa pra fixar o biscuit no metal. Não é só no vidro, tá, gente? No metal ela também funciona bem. Então, eu vou espalhar a minha colinha em toda a tampa. Bem espalhadinha. Inclusive aqui, ó. Nessa beiradinha, principalmente aqui. É bem importante, porque aí também ajuda a fixar a massa e também evitar dela subir. Sempre apliquem a colinha aqui, ó, nessa parte aonde vai ser a curva, quando a gente for encapar a tampa, porque é justamente ali onde dá o problema do negócio subir. Ó, e a gente vem, apliquei a cola e vou agora encapar aqui a minha tampinha. Sempre apertando bem pra tirar o ar. Ó, tá vendo que fica cheio de bolinha de ar? Vai passando o dedo pra tirar bem. Pra ela sentar bem. Se mesmo assim ainda ficar, a gente consegue tirar depois furando, tá? Aí, vem colocando, ó, pra dentro. Encapar a tampa da forma correta é muito importante, gente. Ó, gente, aqui ainda ficou uma bolinha, ó, então eu vou furar. É só fazer um furinho e passar, assim, o dedo ou a ferramenta pra tirar o ar. E aí, alisar pra tirar a marquinha do furo. Aí, pode usar o pincelzinho umedecido, que fica mais fácil, né? Ou até o dedo na água, só pra tirar a marquinha, tá? Mas aqui eu nem vou me preocupar em tirar, porque como vai aqui um monte de alface, né? Não vai nem aparecer isso aqui, então eu não vou me preocupar com essa marquinha aqui, porque ela vai ficar escondida embaixo do alface. Ó, aqui ela ficou assim, então eu vou deixar secar, como eu falei pra vocês, bem seco. Quando isso aqui estiver bem seco, aí sim eu corto. Continuando aqui, então, o nosso potinho, gente. Aqui o frango, ele já tá seco. Eu deixei secar por 3 dias, pra ele ficar bem sequinho, poder receber o sombreamento. Aqui também a tampinha já secou e eu já comecei a colocar as alfaces.
eu vou mostrar pra vocês como que eu faço elas. Eu faço com esse verde bem clarinho, porque depois eu sombreio. Então, até o outro que eu fiz um verde mais escuro, não consegui sombrear. Então, por isso que eu prefiro sempre o verdinho mais claro. Eu abro a massa fininha, eu vou cortar com esse cortadorzinho aqui de coração, pra fazer as folhas. Aí, eu pego assim, ó, um pedacinho de papel alumínio amassado e vou fazer uma texturinha. É só ir dando batidinhas. Pra ficar com uma textura assim, meio amassadinha. Aí, vem com a estequinha e vai alisando as bordas. Reforça aqui mais um pouquinho. Sim, eu marco 2 vezes antes e depois, tá? É, porque fica mais bonitinho. Aí, eu já marco apoiando aqui na mão, que é mais fácil. Aí, eu faço aí um franzidinho, ó. Vocês deixem a folhinha do jeitinho que vocês quiserem. E é só ir aplicando no pote. Aqui, eu apliquei em toda a volta. A parte do meio ali eu fui puxando pra ir afundando, tá? E agora, eu vou vir sobrepondo algumas folhinhas em uma segunda camada. Só algumas em alguns lugares, não precisa pôr em tudo, só pra dar um volume a mais. E aí, depois, sim, eu vou vir com o frango aqui em cima. Aqui pode apertar bem aqui no meio, pode até tirar se ficar com muito excesso. Pode tirar um pouquinho. E vai aplicando todas as folhinhas aqui em volta pra fazer essa segunda camada. Nem precisa cola. Então, ela vai ficar assim, depois de colocar a segunda camada de alface. Aqui, gente, eu gosto de abrir um pouquinho com o bolhador, um pouquinho mais, assim, eu ponho o bolhador e faço esse movimento pra abrir aqui um pouquinho mais a parte onde a gente vai encaixar os ossinhos. Aí, vem com uma gotinha só de colinha instantânea. Eu gosto dessa daqui porque ela é bem líquida, só tem que ter cuidado, né, pra não escorrer. Mas, quanto mais líquida, mais rápido ela gruda. E aí, como o ossinho aqui tá bem seco, eu consigo, ó, empurrar ele sem danificar a peça. Aí, você vai e coloca os ossinhos aí na posição que você quiser. Não tem muita regra, não, né, pra essa parte. Ó. Aqui dá pra ver bem agora, olha a textura, gente. Agora sim, com a pecinha seca, eu consigo mostrar pra vocês a textura que isso aqui sai do molde. E pode ver que é em todo ele, ó. Todo ele sai assim, marcadinho, com essa textura bem realista de pele de frango, tá? E aí, a gente vem com a cola branca. Pode ser a colinha branca, pra colar o frango ali na alface que a gente acabou de colocar, que ela tá fresca. Vou colocar ele assim, mais de ladinho em relação à parte da frente. Centraliza e aperta. Agora, gente, nós vamos iniciar a parte que vocês estavam mais curiosos, né? Mais ansiosos, que é a parte de fazer o sombreado e aquele acabamento show de frango assado. Então, eu vou utilizar esse pigmento aqui da Saramanil, que é o castanho da linha Foscas, que ele é bem escurinho, tá? E um pincelzinho macio e redondo,
olha, eu uso esse aqui que é pincel de maquiagem. Vocês podem ver, né, que a maioria dos pincéis que eu uso são pincéis de maquiagem, principalmente pra fazer sombreado, porque ele é melhor, ele é mais maciozinho. Então, olha, não é um pincel muito grosso, ele não pode ser muito grosso, pra gente começar a esfumar pelas partes mais profundas. Então, como esse pigmento, ele é bem forte, eu coloco um pouquinho, dou umas batidinhas aqui pra tirar o excesso. E aí, eu começo assim, ó. Pelo meio. Eu venho aqui, se sujar um pouquinho aqui as alfaces, não tem problema, porque aqui ainda vai depois a farofa. Então, não tem importância se sujar um pouquinho ali. Gente, olha só. Sempre digo, né? O bom quando a gente erra, quando eu erro, que eu tô gravando passo a passo pra vocês, é que eu não edito. Eu deixo pra vocês verem como isso realmente pode acontecer, mas que tem solução. Como essa massinha aqui ficou mais escura do que eu queria, isso que eu coloquei bem pouquinho, misturei bem pouquinho na branca, mas ela ficou mais escura do que eu queria. Então, esse pigmento não tá escuro o suficiente pra dar esse efeito aqui. Porque o outro frango que eu fiz ficou uns 2 tons abaixo desse aqui. Então, eu consegui usar esse castanho pra fazer essa parte mais escura e vim sombreando depois o resto. Só que não tá legal aqui, ele não tá escuro o suficiente. Então, eu vou trocar por um outro que eu tenho aqui, que ele é mais escuro. Que é esse aqui, ó. Esse aqui, ele não é da Saramanil. Esse aqui é um kit, que ele vem assim. O nome desse kit aqui é kit humanizado. Tá? Eu uso bastante também as cores desse kit aqui. Só que esse aqui não é da Saramanil. E eu também não digo a marca, porque vocês sabem, né? A gente divulga o que a gente tem patrocínio. Ó, vou pegar esse aqui, então, que ele é bem mais escuro do que o que eu estava usando. Ah, agora sim. Agora sim vai dar o efeito que eu quero. É assim mesmo, gente, super escuro. É exatamente isso que eu quero. A gente vai ainda usar o castanho, mas a gente começa com esse aqui. Ó. Eu vou, dou essa escurecida aqui nessa parte, tá vendo? Tipo um coraçãozinho assim. E aí, eu venho esfumando, trazendo pro centro. Vou esfumar aqui também. Onde tem o encaixe da asinha. Então, é pra vocês verem, né? Que se vocês errarem aí a cor da massa, como eu errei, a cor da massinha pra fazer o frango, vocês podem fazer mais clarinho, que vocês podem usar daí o castanho tranquilamente. Mas se acontecer de ficar escuro, é só vocês pegarem um corante de tom terroso também, marrom, mais escuro. E aí, tá resolvido o problema. Ó, gente, já sombrei aqui também, aqui na parte da coxa, aqui embaixo pode dar uma sombreada também. Tudo com o escuro. Agora, eu volto aqui pro meu castanho e vou continuar dando uma sombreada aqui, ó.
esfuma bem, porque o que eu quero é que dê realmente aquele efeito de vários tons terrosos, algumas partes mais claras, outras mais escuras, mas eu não quero que fique marcada essa junção. Tem que ficar tipo num tom degradê mesmo. Isso aqui tem que ser feito assim, com a peça sequinha, sequinha. Senão, a gente não consegue fazer o efeito. Ó, gente, ficou um frango assado bem bacana, bem legal. Eu vou tirar só um pouquinho do excesso aqui no peito. Só pra dar uma iluminada. Aqui eu tô com o lencinho umedecido. Bem pouquinho, assim, eu mal tô encostando. E agora, a gente entra com aquele produto que vai realmente fazer a mágica, que é a nossa calda de pudim fake. Gente, a calda de pudim, ela obviamente, não precisa ser usada só no pudim, né? Isso eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Mas sempre que vocês forem utilizar, independente da peça, antes de usar, tem que dar uma mexidinha, tá? As nossas outras caldas, todas elas, sempre é interessante dar uma mexida antes de usar, porque o produto fica parado por muito tempo e às vezes pode acontecer de dar uma, digamos assim, uma soltada. O pigmento, às vezes, vai pro fundo, alguma coisa assim. Então, independente do tipo de calda, de geleia que você for usar, é sempre interessante dar uma misturada antes, para que todos os componentes se misturem bem, fiquem bem uniformes, para você obter o melhor resultado que o produto tem a oferecer, tá? Então, qualquer um. Calda, cobertura, glacê, sempre mistura bem misturadinho antes de usar. E eu vou aplicar com um pincel. Então, aqui, pessoal, já apliquei em todo o frango. Aí, uma coisa muito importante que eu quero frisar pra vocês, tá? Esse resultado aqui, você consegue com a calda de pudim da Arte de Massa, tá? Porque, como as minhas caldas fizeram muito sucesso desde que eu lancei, tem muita gente aí tentando replicar, tentando copiar, copiam a embalagem, copiam o nome, mas não é o mesmo produto. Definitivamente não é. O pessoal achou que era só pegar uma cola de silicone, jogar um corante dentro e, fiz uma calda de pudim. Gente, não é, tá? A nossa calda de pudim, a gente desenvolveu pra ser bem fiel, com resultado bem fiel. Ela tem até um cheirinho de caramelo. Então, quem compra, logo que abre o potinho, já sente o cheirinho do caramelo. E ela tem essa corzinha aqui, ó, que é uma cor sólida, tá? Ela não é uma coisa aguada, transparente, com uns pingos de corante marrom, caramelo, sei lá o que. Não é. A calda de pudim nem é marrom. Ela é assim, essa corzinha de caramelo, tá? Então, para você obter esse resultado aqui, que eu mostrei no frango, ou para você obter o resultado de calda de pudim mesmo nos seus pudins, o produto é esse aqui, o original. Cada um compra o que quiser. Se quer comprar pirata, você compra. Mas esteja ciente de que o resultado não será o mesmo, ok? Então, ó, gente, ficou maravilhoso. Aí, nesse aqui que eu fiz, que já tá pronto há muitos dias,
Olha só, eu passei 2 demãos, tá? Ele ficou com esse brilho, não precisa verniz, não precisa nada. Porque a geleia, a calda de pudim, assim como as nossas geleias de brilho, elas são tipo um verniz. Então, você já não precisa colocar verniz. A peça já tá protegida. Aqui, eu fiz assim, eu passei uma demão, deixei secar, seca rápido, questão de 20 minutinhos tá seco. E aí, apliquei a segunda demão. E, ó, esse é o resultado, já tá pronto há bastante tempo, mais de um mês que tá pronta essa peça. E vocês podem ver que ela tá em perfeito estado. Então, se vocês quiserem aplicar verniz na alface, na tampinha e tal, apliquem antes. Apliquem antes de colocar o frango aqui e aplicar o verniz, a calda de pudim nele, certo? Porque se você botar aqui um verniz agora, você vai estragar o efeito. Seja ele fosco ou brilhante, vai estragar o efeito, não é o mesmo efeito. Então, tá aqui o nosso frango. Eu vou deixar secar, vou passar a segunda mão e depois eu volto pra gente fazer a farofa e os ovos. Ó, gente, aqui eu já passei, então, as 2 demãos. Já tá pronto, já tá seco. Eu vou fazer a farofa utilizando um pouquinho da Cherry Glue, que é a nossa colinha pra vidro, pra caneca. E por que que eu vou utilizar ela e não a cola branca? Porque ela é uma cola grossa. Você consegue fazer, é uma espécie de textura com ela. Aqui nessa técnica não vai dar pra ver tanto, mas quando eu fizer com vocês, quando eu ensinar vocês a fazer a coxinha, os salgados fritos e empanados, aí vocês vão entender do que eu tô falando. E aí, a gente aplica, ó, a farinha pra empanado. Eu vou misturar aqui. Pode colocar uma quantidade bem generosa. Que depois o que fica a gente coloca de volta no frasco, então a gente não perde nada. Se você só largar a cola e largar a farinha em cima, ela não vai ficar com volume, né? Ela vai ficar só assim, baixinha. E eu quero volume. Então, por isso que eu faço essa misturinha aqui, com a colinha e com a farinha. Tá vendo, ó, que ela fica tipo uma pastinha? Agora, eu vou pegar essa pastinha aqui e vou começar a aplicar ao redor do franguinho. Pode ir aplicando de forma bem irregular, porque a farofinha é assim mesmo, né? Ela não fica certinha. Se sujar um pouquinho ele também não tem problema, dá até mais realismo. E aí, vai colocando em toda a volta do frango. Olha só que legal como fica realista. E aí, assim, não se preocupem, porque essa cola, depois que ela seca, ela fica totalmente transparente. Fica bem transparente mesmo. Então, ela não influencia, tá? Não vai ficar assim, aparecendo que nem tá agora, enquanto tá molhado. Então, é bem tranquilo. Aí, se vocês quiserem decorar com os ovinhos, é bem facinho também, eu faço tudo na mão. Pega a massinha branca, faz uma bolinha. Não precisa fazer tão grande, mas também não muito pequena, porque a gente tem que lembrar que encolhe, tá? A não ser que você vá usar a pluma. Ó, dá uma achatadinha. Aí, eu venho com o boleador. Bolei aqui no meio, um pouquinho. Bolinha de massa amarela. Encaixa aqui dentro. E dá também uma achatadinha. Ó. Aí, vocês podem fazer vários desses aqui. Pode fazer umas azeitona preta, verde, fica legal também. Aí, vocês vão colocar na farofinha ali o que vocês quiserem colocar, tá? O resultado final é esse aqui, então. Se vocês quiserem sombrear a alface, vocês podem usar um giz pastel verde escuro. Eu até ia sombrear a minha, mas eu não achei o meu giz verde, então vai ficar sem mesmo. Esse aqui eu fiz uma cor que eu não precisei sombrear, porque ele ficou mais escurinho. E esse aqui eu queria sombrear, mas eu não achei. Depois, se eu achar, eu vou sombrear.
E o resultado fica assim, gente, fica muito legal, fica bem bacana. Um potinho de tempero aí, bem bonitinho. Se vocês quiserem, podem também colocar aqui uns pinguinhos de tinta acrílica branca. Não esqueçam de passar o verniz. Se vocês forem utilizar o verniz, que na verdade é recomendado, tá? O que que vocês vão fazer? Vocês vão aplicar o verniz fosco de vocês antes de passar isso aqui. Então, vocês vão montar todo ele, monta tudo, faz aqui a pinturinha, deixa secar bem. Secou, aplica o verniz spray fosco e só depois você vem com esse aqui, porque se você aplicar o verniz fosco aqui em cima, você vai tirar o brilho, vai tirar o acabamento. Ou você pode também aplicar o verniz antes de colar o frango. Você faz o frango separado, deixa aqui tudo preparado, menos a farofa, claro, né? Mas a farofa até não tem necessidade de receber verniz. O que precisa receber verniz é o alface e isso aqui principalmente. Então, aplica o verniz fosco e depois você vem e cola o frango aqui, faz os acabamentos, tá, gente? Então, essa foi a nossa aulinha do Clube da Cereja. Não esqueçam de deixar aquele like para me incentivar, de deixar um comentário dizendo o que você achou, se gostou, se não gostou. Pode deixar dicas nos comentários também de qual a próxima aula você quer ver. Qual molde você quer aprender a usar, qual produto você quer aprender a usar. Isso é bem importante para eu poder trazer aquilo que vocês querem mais, tá bom? Na próxima aula, eu vou ensinar vocês a fazer fritos, os salgadinhos fritos e os salgadinhos empanados. E vai ter também uma aulinha aí que a gente vai soltar ao longo dessa semana da caneca de M&M que foi feita pela nossa parceira Flávia Batalha. Muito obrigada, meus amores, uma ótima semana para vocês, um beijo e até a próxima.